Vamos calcular G bola T. Vamos interpretar geometricamente as transformações abaixo. Bom, primeiramente nós temos aqui a transformação T de S igual a 1 mais J de S. O que essa transformação T faz? Ela pega um ponto qualquer, a transformação T pega um ponto qualquer aqui do plano sigma mais JW, estou supondo que esse ponto é o ponto S, e leva em um T de S em algum lugar aqui, no plano UJV. Bom, o que significa isso? Significa que nós estamos multiplicando o ponto S, as coordenadas do ponto S, pelo número complexo 1 mais J. Para interpretar geometricamente o que essa transformação faz com esse ponto ou com esse vetor, nós vamos primeiramente passar esse número complexo para a forma polar. Então, o número 1 mais J, na forma polar, eu preciso calcular o módulo dele. 1 mais J significa que nós temos aqui um módulo raiz de 2, e o argumento desse número complexo, 1 mais J, vai ser aqui π sobre 4. Então, com isso, o número complexo 1 mais J, ele é escrito como raiz de 2 E elevado a J π sobre 4. Bom, quando multiplicamos um número complexo por outro, então se nós estamos multiplicando isso aqui por raiz de 2 E elevada π sobre 4J, significa que esse vetor S, que aqui se encontra, ele é multiplicado, o módulo desse vetor S é multiplicado por raiz de 2, e o argumento desse vetor S é somado a π sobre 4. Então, o que significa? Significa que essa transformação T, ela é uma rotação pelo ângulo π sobre 4 com uma homotetia. Então, T aqui, ela é uma rotação com homotetia. Rotação homotetia. Vamos ver o que vai acontecer no caso em que nós temos esse vetor aqui. O que essa transformação T fará com esse vetor? Bom, a gente pode calcular isso algebricamente, calculando T de 1, é o número complexo 1. Isso vai ser 1 mais J vezes 1. Vai dar o número 1 mais J. Esse número complexo ele se encontra aqui. Esse aqui é o T de 1, que é 1 mais J. De fato, esse vetor aqui que tinha ângulo 0, passou a ter ângulo π sobre 4, e o comprimento, que era 1, passou a ser raiz de 2. Então, é isso que faz, esse é o efeito da nossa transformação T. Rotação com homotetia. Vamos passar para o item 2 agora. Nós temos aí a transformação G de S. A transformação G de S pega um ponto S do plano sigma J ômega e leva em um ponto do plano UJV, um ponto que é o G de S, em algum lugar aqui. Bom, de que maneira essa função G de S atua sobre esse vetor S? Bom, ela atua da seguinte forma. Ela vai somar a este vetor S o vetor 2 menos J, o número complexo 2 menos J.
Então, com isso a gente já percebe o que pode acontecer aqui. Aqui nós temos uma transformação que realiza uma operação de translação, porque ela é uma soma entre números complexos. Então, aqui nesse caso, nós temos uma translação. Então, ela vai somar ao vetor S o vetor 2 menos j. Vamos ver o que acontece no caso do vetor que temos aqui, o vetor menos 1 mais 2j. Vamos calcular aqui, algebricamente, o g de menos 1 mais 2j. Ele vai ser, substituo aqui no lugar de s, menos 1 mais 2j, mais 2 menos j, como aqui se encontra, mais 2 menos j. Fazendo esse cálculo, a gente vai obter o seguinte: 2 menos 1 dá 1, 2j menos j vai dar j. Então, a gente obtém o vetor, ou um número complexo, 1 mais j. Então, nós temos esse número complexo aqui, mais ou menos aqui assim, representado. 1 mais j. De fato, o que está acontecendo? Esse número complexo 1 mais j, vamos colocar aqui para a gente entender o que acontece, ele é o resultado da soma entre este número complexo, que é esse vetor que aqui se encontra, que é o menos 1 mais 2j, e o vetor que faz com que eu ande 2 casas para a direita e uma para baixo. 2 casas na direção do eixo real. Então, vamos pensar aqui, ó. 2 unidades, 2 para cá e uma para baixo. Então, esse aqui é o vetor 2 menos j. Então, quando eu somo esse vetor a este, então nós acabamos obtendo esse vetor aqui, que é o nosso 1 mais j. Então, a interpretação geométrica dessa transformação G é a translação. Vamos passar para a próxima. Agora a gente vai calcular o GOT de S, G bola T de S. Isso aqui é exatamente a composição entre a função G e a função T. Nós vamos ver o que acontece com essas transformações aqui. Bom, primeiramente vamos entender o que significa G bola T de S. É essa composta, né? Então nós temos aqui G bola T de S significa G de T de S. Ou seja, primeiro a gente vai aplicar T na variável S. Então, eu tenho aqui uma variável, um ponto S, por exemplo. Daqui para cá eu aplico a transformação T. Então, eu acho o ponto T de S em algum lugar aqui. Digamos aqui, por exemplo. T de S. Em seguida, eu aplico na T de S, daqui para cá, a transformação G. Então, aqui eu vou achar um ponto que vai ser exatamente em algum lugar aqui, não sei onde, o G de T. Vamos por aqui, por exemplo, o G de T de S. Estará em algum lugar aqui no plano. O G bola T de S é justamente a função, ou a aplicação, ou a transformação que leva diretamente o S ao G de T de S. Essa é a composição entre essas funções. Bom, vamos calcular isso primeiro, algebricamente aqui, observando que G de T de S, ela é G de
Vamos ver quem é t de s. T de s, no caso, é 1 mais j vezes s. 1 mais j vezes s. Então, nós vamos calcular o g disto. Agora, o que a g faz com uma variável s aqui? Ela soma 2 menos j a este s. Então, no nosso caso, a gente teria aqui que isso seria igual a 1 mais js somado com 2 menos j. Então, a nossa g bola t de s, ela é exatamente essa transformação aqui, ó. 1 mais js mais 2 menos j. Agora vamos ver, interpretar geometricamente o que essa transformação é capaz de fazer com um vetor qualquer S, por exemplo. Bom, como ela primeiramente aplica a transformação T, que é rotação com homotetia, e em seguida ela aplica a transformação G, que é uma translação, essa G bola T, ela é nada mais nada menos do que uma rotação com homotetia com translação. Então é isso que representa geometricamente uma transformação nesse formato. De maneira geral, toda transformação do tipo A vezes S mais B, em que A e B são números complexos, vou chamar aqui de F, né? F de S, igual a AS mais B, em que A e B são números complexos, toda transformação nesse formato é um tipo de rotação, homotetia e translação. Esse tipo de transformação a gente chama de transformações lineares ou funções lineares. Então, aqui é um caso de uma função linear. Lembrar aqui que o A e o B são números complexos, né? E essa é a variável complexa. Então, toda função linear ela é rotação, translação e homotetia. Então, é isso que nós podemos esperar de uma transformação linear. Agora vamos finalmente aplicar isso nesse vetor 2j. Vamos calcular g bola t de 2j. Bom, g bola t de 2j, algebricamente, vamos fazer aqui, vamos calcular aqui o g bola t de 2j. Bom, o g bola t de 2j é 1 mais j vezes 2j, vamos por aqui, 1 mais j vezes 2j mais 2 menos j. Isso aqui é exatamente 2j vezes 1 vai dar 2j. 2j vezes j vai dar menos 2, mais 2 menos j. O que nós obtivemos aqui? Menos 2 cancela mais 2, 2j menos j, a gente obtém aqui no final das contas j.
Bom, então o que isso significa? Significa que a imagem desse vetor 2j pela função g bola t de S é este vetor aqui. J. Se a gente aplicar primeiramente a função t no vetor 2j, a gente percebe que, lembrando que ela é uma rotação com uma otetia, a gente vai multiplicar o comprimento desse vetor aqui, que é 2, por raiz de 2. E vamos girar, né, esse vetor aqui, que tem um ângulo de 90 graus, né, o argumento é 90 graus, vamos aumentar π sobre 4, então esse vetor ele vai se tornar isso aqui. Esse vetor aqui é sendo 2j menos 2j, ele tem comprimento 2, raiz de 2, e esse ângulo aqui, ele vai ser 1, 2, 3 π sobre 4, que é π sobre 2, 90 graus, mais π sobre 4. Agora, qual que é a imagem deste vetor? Esse vetor aqui é o 2j menos 2. Não tem isso aqui não. Vamos tirar isso aqui. Que é só menos 2. Então, qual que é a imagem desse vetor 2j menos 2 pela função g? O que a função g faz? Ela vai somar a este vetor o vetor 2 menos j, é uma translação. Então, 2 menos j significa que eu vou deslocar-me 2 unidades aqui para a direita, 2 casas para a direita, uma para baixo. Então, eu vou somar a este vetor, esse vetor aqui, que é o vetor 2 menos j. Então, com isso, o que nós vamos obter? Nós vamos obter precisamente esse aqui, que é o que está aqui. Após somarmos a este vetor, a gente obtém o vetor j. Como realmente a gente esperava após a aplicação direta da g bola t de S. Vamos passar adiante. Agora a gente vamos copiar aqui quem que é a nossa g bola t de S. Ela é 1 mais j, S, mais 2 menos j. Essa é a nossa g bola t de S. E aí eu quero saber o que acontece com este retângulo. Em quem esse retângulo vai ser levado, em que figura, né? Como essa g bola t vai deformar essa figura aqui. Bom, então vamos ver o que vai acontecer aqui no plano UJV. A gente sabe que essa função ela vai girar 45 graus, esse retângulo, alguma coisa mais ou menos assim, π sobre 4, né? E depois 2 casas para a direita, 1, 2, ele vai parar aqui, mais ou menos aqui assim, e uma para baixo, então ele vai descer aqui, né? Então, nós teremos algo mais ou menos assim, de acordo com a interpretação geométrica da nossa função g bola t de S. Bom, de fato, vamos calcular aqui quem que é o g bola t desse ponto que a gente colocou aqui. Ó. É o ponto 1 mais 2j, que é este vértice do retângulo. Vamos calcular também o g bola t deste vértice do retângulo aqui, que é o 2j.
Vamos calcular o G bola T de 0, que é esse vértice aqui do retângulo. E vamos calcular o G bola T de 1, que é esse vértice do retângulo. Vamos ver o que essa figura vai virar. Como ela é uma transformação linear, é uma função linear, essas retas não serão deformadas. Apenas a deformação que a gente vai observar na figura é apenas rotação, translação e homotetia. Então, uma reta dessa nunca vai virar, por exemplo, uma curva. Esse retângulo não tem chance de se transformar em algo assim, por causa da linearidade da função. Mas vamos lá. G bola T de 1 mais 2J, isso é 1 mais J, que multiplica 1 mais 2J, mais 2 menos J. Bom, fazendo aqui a distributiva, aqui, nós vamos obter 1 vezes 1 mais 2J vai dar 1 mais 2J. J vezes 1 mais 2J, a gente vai obter aqui J menos 2, mais J menos 2. E aqui nós ainda temos 2 menos J. Mais 2 menos J. Com isso a gente vai ter mais J cancela o menos J, menos 2 cancela mais 2, sobrou 1 mais 2J. Olha só o que aconteceu. Nós acabamos de ver que a imagem do ponto 1 mais 2J por esta aplicação G bola T é o próprio ponto 1 mais 2J. Então ele ficou aqui. Quando isso acontece, quando a gente tem que um G de um S estrela é igual ao próprio S estrela, a gente chama esse ponto de ponto fixo da minha transformação. Então esse ponto aqui é um ponto fixo da G bola T. Agora vamos calcular o G bola T de 2J. Isso é 1 mais J, que multiplica 2J, somado a 2 menos J. Então nós vamos obter aqui 2J vezes 1 mais J, a gente vai ter 2J menos 2, mais 2, menos J. Então, corta aqui, 2J menos J dá J. É o cálculo que a gente já tinha feito anteriormente. Então, a imagem deste ponto aqui, 2J, é este. A imagem desse primeiro, de amarelo, foi este. Agora vamos calcular a imagem da origem, de 0. Para isso vai dar 1 mais J vezes 0, mais 2 menos J. Claro que isso vai dar, aqui vai dar 0, 2 menos J. Onde que está esse ponto aqui? 2. Então, 2 menos J será aproximadamente aqui assim. Agora vamos calcular a imagem deste ponto, que é a imagem de 1. 1 mais J vezes 1 mais 2 menos J. Isso vai ser igual a 1 mais J mais 2 menos J. Então, o J com menos J cancela, 2 mais 1, 3. Então, olha só, vamos prolongar esse eixo. Para a gente marcar aqui o 3. Então, do 0, vem aqui para o 3. Com isso, o que a gente conclui? Que o nosso retângulo original ficou nessa posição aqui.
em que aqui é 3. Aqui é 2 menos j, então aqui é 2 menos j. Aqui nós temos j. E aqui, finalmente, nós temos 1 mais 2j. Conclusão. Se a gente tiver a função linear, conclusão, se tivermos uma função linear, é uma função do tipo f de s igual a s mais b, em que a e b são números complexos, então o que nós vamos obter? Então nós temos rotação, presença de rotação, translação e homotetia. É isso.